Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fascinante do Afrânio Campos, chamado Habitar o Tempo. A proposta dele é explorar uma questão que parece simples, mas é super profunda. Como é que a gente, de fato, vive no tempo? Sabe aquela sensação de estar correndo cada vez mais rápido só para continuar no mesmo lugar? De que o dia acaba e a lista de tarefas só aumenta? Pois é. E se isso não for só uma falha de organização pessoal, mas um sintoma de algo muito maior? O que a gente está vivendo, na verdade, não são falhas individuais, mas sintomas da nossa própria época. Pensadores como Hartmut Rosa e o Byung-Chul Han, por exemplo, já deram o diagnóstico. A gente vive na era da aceleração, da fragmentação e, claro, do burnout, da sociedade do cansaço. A grande sacada do livro do Campos é propor que existe um único fio invisível costurando todas essas ansiedades modernas. Um fio que, quando se parte, parece que desestabiliza tudo ao nosso redor. Vamos ver que fio é esse. Ok, então que fio é esse? O conceito central que o Afrânio Campos apresenta é uma necessidade humana que é absolutamente fundamental: a necessidade de continuidade. Essa é a base para ter uma vida com sentido. Essa continuidade de sentido é basicamente o que nos permite tecer os momentos da nossa vida, passado, presente e futuro, numa história que faça sentido, em vez de só viver um monte de momentos soltos desconectados. É o que dá coerência para a nossa existência. Para entender isso, tem uma analogia do filósofo Edmund Husserl que é perfeita. Pensa numa melodia. Uma melodia não é só uma sequência de notas. Para que a música exista, a nossa consciência precisa se lembrar da nota que acabou de tocar e, ao mesmo tempo, antecipar a próxima. A nossa vida funciona do mesmo jeito. O presente só tem sentido porque ele carrega o nosso passado e se projeta em direção ao futuro. E olha só, a filósofa Simone Weil falou de uma ideia muito parecida com isso que ela chamou de enraizamento. Ela dizia que a gente precisa de raízes, de uma conexão real com uma comunidade que guarda tanto os tesouros do passado quanto as promessas para o futuro. No fundo, essa continuidade de sentido é uma outra forma de falar sobre esse enraizamento. Tá, mas como essa continuidade se manifesta na prática? Bom, ela funciona em dois níveis que são super importantes. O nível pessoal, que é o que molda a nossa identidade, e o nível coletivo, que é o que forma a nossa cultura. Aqui a gente vê essa diferença bem clara. De um lado, no nível individual, a gente constrói uma história para responder quem sou eu. Do outro, no coletivo, a cultura age como um grande amortecedor simbólico. Ela usa rituais, mitos, tradições para absorver as pancadas da mudança e dar estabilidade para a sociedade. E o ponto-chave aqui, inspirado em outro filósofo, o Paul Ricoeur, é que a nossa identidade não é uma coisa fixa, sabe? Não é uma essência. Ela é, na verdade, uma narrativa, uma história que a gente está sempre contando para a gente mesmo, conectando o que a gente fez no passado com as promessas que a gente faz para o futuro. Se essa continuidade é tão importante, o que ameaça esse fio? A resposta, segundo o autor, é a modernidade. A modernidade não só não valoriza a continuidade, como ela celebra a ruptura. A ruptura é o programa a ser seguido. E essa frase aqui, super famosa, do Manifesto Comunista, captura perfeitamente o espírito da modernidade. Tudo que é sólido desmancha no ar. É a ideia de uma força que precisa o tempo todo destruir o que é antigo para abrir caminho para o novo. Essa tabela deixa o contraste bem evidente, né? Antes, o passado era visto como uma fonte de sabedoria. Na modernidade, ele vira um obstáculo que precisa ser superado. O mundo, que era um cosmos cheio de encanto e sentido, passa a ser visto como um mero mecanismo a ser explorado. É o que o Max Weber chamou de desencantamento do mundo. E como é que essa ruptura acontece no nosso dia a dia? Principalmente por três mecanismos. Primeiro, a aceleração, que o Hartmut Rosa descreve, que nos força a fazer sempre mais em menos tempo. Segundo, a liquidez, conceito do Zygmunt Bauman, onde tudo que era sólido, carreira, família, identidade, se torna instável. E terceiro, a desconexão, que a Sherry Turkle aponta. A gente fica sozinho junto, conectado digitalmente, mas no fundo, isolado. E a pergunta que não quer calar é: quais são as consequências quando esse fio invisível da continuidade finalmente se parte? Os resultados são bem sérios tanto para a gente como indivíduo, quanto para a sociedade como um todo. No nível pessoal, a gente vê ansiedade, burnout, uma identidade toda fragmentada. Traumas se tornam quase impossíveis de serem integrados na nossa história de vida. Já no nível social,
O que acontece é o que o Émile Durkheim previu e chamou de anomia, um estado de falta de normas. Isso leva à polarização política e a debates morais que parecem não ter fim, como os que o Alasdair MacIntyre descreveu, porque a gente já não compartilha mais um chão comum. E essa ideia do Afrânio Campos amarra tudo de uma forma muito poderosa. A fragmentação não é liberdade, ela é a forma mais sutil de prisão. A promessa moderna de liberdade total, quando levada ao extremo da ruptura, pode acabar virando exatamente isso. Uma prisão onde a gente fica perdido num labirinto de instantes sem conexão e já nem sabe mais como perguntar pela saída. No fim, a gente fica com uma grande questão para pensar, né? Se a ruptura total com o passado leva a essa prisão da fragmentação, e se ficar preso na nostalgia também não resolve, como é que a gente pode tecer um futuro sem apagar o nosso passado? Como inovar e construir o novo, mas sem cortar esse fio invisível que nos dá sentido? A resposta não é nada simples, mas a pergunta é essencial.